Muito bem, meus irmãos, todos são bem-vindos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no final eu faço algumas considerações. Nós vamos dar continuidade hoje, a nossa segunda aula de eclesiologia, e a gente botou bem esse nome mesmo, eclesiologia, bem técnico, para a gente fixar nisso mesmo. Estudar a igreja, entender um pouco mais da igreja, a igreja que Deus te colocou para servi-lo, a gente compreendeu um pouco mais. Eu estou bem quase que numa introdução, mas uma introdução que traz, eu creio, bastante material para a gente forrar, a base e a gente poder continuar. Obviamente que mais adiante nós pretendemos intencionalmente chegar em pontos mais, não complexos, mais práticos, e a gente compreender à luz das Escrituras, porque nós firmamos dessa forma, entendemos e praticamos, porque não de tal forma, para que a gente compreenda melhor, a nossa adoração seja uma adoração segundo a palavra de Deus. A pergunta que eu estava pensando já há um tempo, qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa? Você sabe que é muito difícil responder essa pergunta, por mais que algumas coisas a gente perceba, tem coisas que nos assustam, quando nós observamos nas práticas eclesiásticas. Outras nem tanto. De fato, não é uma resposta que a gente dá muito fácil, mas você precisa saber que a sua igreja é uma igreja segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Você precisa saber disso. Pessoas que persistem em servir a Deus de maneira errada. Então, tem coisas, eu até estou com esse livro aqui, eu não vou usá-lo hoje, mas pensando nisso, questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, do Gavin Ortlund. A gente leva-nos a pensar algumas coisas. Se nossas diferenças forem algumas diferenças que, entendimento bíblico nos deixa alguma dúvida na certeza das interpretações das práticas, ok. A gente está com dúvida. Mas quando as nossas diferenças recaem sobre a salvação, por exemplo, e aí vocês sabem que tem muitas congregações trilhando esse caminho de que não somente Jesus Cristo é Salvador. Esse é um grande perigo. Isso é um grande perigo. E aí a gente vai lembrar de quê? Jesus diz em Mateus que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dele, fará parte do reino de Deus, Isso a gente precisa então pensar que se alguém persiste em doutrinas extremamente equivocadas e erradas com relação principalmente à salvação e outras que acompanham, essas pessoas, elas estão com as Escrituras nas mãos. Vai ser aquela passagem da parábola que Jesus conta do homem rico, de Lázaro e o homem rico, que não cita o nome, e que quando o homem rico pergunta, posso falar com meus irmãos, já que eu estou nesse sofrimento eterno aqui, tem como avisar os meus para que eles se preparem? A resposta foi que não tem comunicação mais, mas eles têm a palavra nas mãos. Queira ou não, todos têm. A culpa é de quem? É do pastor? A culpa quem é o culpado? Por essa pessoa ou por alguém tendo a palavra, estando num lugar que não ensina corretamente e comparecer diante de Deus, de fato, sem salvação, porque botaram outras coisas, outras bases para a salvação que não Cristo, não tem. A palavra, ela por si, ela nos ensina essas mensagens tão claras das Escrituras Sagradas. Então, tem doutrina que ela não pode ser duvidosa para nós. Tem doutrina que ela é muito clara nas Escrituras e muitas vezes nós, os homens, nós as pervertemos, nós as modificamos, nós as adaptamos, seja para atender um anseio da comunidade, ou seja, por causa do próprio líder que deseja se manifestar, se mostrar como tal e solucionador de problemas e ser reconhecido, enfim, é uma porção de coisa. A gente precisa estar muito atento. Por causa disso tudo, eu estou falando isso aqui porque
nós precisamos estar atentos com as Escrituras. Nós temos tentado tomar o máximo de cuidado quando nós tratamos da pregação da palavra de Deus, e especialmente com relação à prática eclesiástica. Eu já disse, vou repetir, tem muitas pessoas, né, equivocadas com relação ao Evangelho, elas estão com relação às doutrinas, né, às práticas cristãs, elas estão totalmente equivocadas e elas precisam, de alguma forma, encontrar. Hoje Deus tem feito um movimento bem grande no meio dos evangélicos, tirando pessoas. Você conversa, eu converso com muitos que a gente tem deparado com eles, Deus tem tirado eles desses lugares, do meio evangélico. Eu não estou falando de um botequim, seja lá o que for, mas do próprio meio evangélico, onde há um engano, há uma dúvida e a pessoa vai caminhando. Deus tem tirado e levado para onde Deus vê que os princípios estão biblicamente corretos. Então, meus irmãos, precisamos pedir muito a Deus por isso, para que nós possamos seguir, né, com o bom entendimento e conhecimento das Escrituras e do Evangelho de Deus. Eu quero continuar pensando nas bases bem fundamentadas. Nós terminamos a semana passada falando dessas bases bem fundamentadas. Nós precisamos, se falamos de igreja, a igreja precisa ter bases bem fundamentadas. Esse é que nós vimos semana passada. Basicamente, é bem resumido aí, tá? A necessidade de entender a igreja corretamente, você compreender que é a igreja, para que você vive numa comunidade que você precisa entender que comunidade é essa, o que ela ensina. Por isso que nós temos a nossa confissão de fé, ela é uma ferramenta a mais. As Escrituras nos dirigem. A confissão de fé, ela é uma ferramenta que ela destaca, ela traz com destaque as nossas bases das nossas crenças, da nossa fé, tá? E nós falamos da história de Joshua Bell, que baseado no perigo, né, de você estar dentro da igreja e não perceber de fato o quanto, né, Deus ama a igreja e o quanto a igreja é importante. Você mesmo às vezes não percebe. E esse rapaz é um homem famoso, tocando, né, com um instrumento, um Stradivari, né, que é um violino feito à mão de 1700 e pouco, tocando uma música muito conhecida, famosíssima, ali em Washington, e apenas 7 pessoas aproveitaram essa oportunidade para ouvi-lo. Ele quis dizer isso, cuidado, às vezes as pessoas passam e não se percebe, né? A grandeza da igreja que Deus formou. O que é a igreja, né? Aí a gente foi aqueles pontos da igreja, é essencial, deu alguns destaques. O que é a igreja? Os irmãos podem olhar depois no livro Igreja Essencial. A eclesia, a ideia de igreja como, dentro da expressão grega, a igreja, no grego é isso, Paulo principalmente, ele vai tomar essa expressão grega, tá? O povo é convocado das suas casas para ir formar a assembleia e tomar decisões. Para nós, a palavra vai ter o mesmo sentido de sair para nós reunirmos-nos em assembleia e adorarmos o nosso Deus. Esse é o sentido, né, que a gente vai ver, principalmente nas cartas de Paulo. E a gente falou um pouco sobre bases bem fundamentadas, aquela questão de uma construção, se olha um prédio por cima de 200 andares, né? E como ele é por baixo? Essas bases, essas estruturas têm que estar muito firmes para que possa haver consistência, fazendo essa conexão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se as bases não estiverem firmes, bem fundamentadas, vão acontecer problemas e a igreja vai ruir. Eu, meus irmãos, convivi já com várias situações, mas uma das vezes eu percebi a igreja como, por falta dessas bases bem firmes com relação ao Evangelho, às Escrituras, o primeiro problema que a igreja teve, que deveria ser resolvido à luz das Escrituras, houve um debandamento, uma confusão. Todo mundo, cada um, né, vamos botar um a um, cada um tinha uma razão. E aí você fica falando, onde a Bíblia estava nisso tudo? Mas cada um tinha uma explicação para o problema. E o problema não foi resolvido, senão uma catástrofe por causa disso. As bases precisam ser bem firmes. E nós terminamos falando sobre isso, que não mais isso aqui, não mais o Templo de Salomão, não mais essa obra que ela é maravilhosa, nos reunimos aqui dentro, mas sim, nós, indivíduos,
habitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, portanto, a igreja ela não pode ser negligenciada. Tomemos cuidado. A gente tem muitas coisas pela frente para ir vendo. Suas estruturas, elas precisam estar bem fundamentadas nas Escrituras Sagradas, porque Deus é quem trata com a sua igreja. Deus lida com a igreja. Deus fala, com a igreja. Deus tem recomendações para a igreja. A igreja ela não foi anunciada por Jesus Cristo e de repente as pessoas precisaram pensar em como ela funcionaria. Não. Foi dado diretrizes para a igreja dentro das Escrituras Sagradas. Essas bases precisam ser observadas. Como é que ela existe? Como é que ela existiu? Para que ela existe? Nós fizemos essas perguntas na vez passada. Nós vamos vendo algumas coisas que nós percebemos na igreja. Primeiramente, que Jesus Cristo, ele estabeleceu a igreja. Foi ele quem a estabeleceu. Foi ele que vai falar primeira vez da igreja. Ela não existia nesse formato, que nós vamos ver inclusive a partir de Atos. Ela não existia. Existiam quem? Jesus Cristo e os discípulos que o seguiam. Depois foram chegando mais, mas esse formato não. Mas ele estabelece, e ele vai dizer o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que a gente fala que a base da igreja ela é firme. Por que tudo passa? Por que tudo deteriora, perde valor, mas a igreja ela permanece? Ela não permanece por causa de mim e por causa de você. Ela permanece por causa de Deus. Ela permanece por causa de Cristo, do Espírito Santo. A igreja permanece. Então, muitas vezes nós somos tentados a pensar que agora vai ser difícil para a igreja. Agora a igreja não vai suportar. Meus irmãos, são 2000 anos de lutas contra a igreja o tempo todo para que a igreja seja destruída. Porque a igreja, a gente vai ver até um ponto desse, como esse, que ela é embaixada, ela é a representação de Deus aqui na terra. É Deus quem cuida da igreja. Então Cristo a estabelece e é Cristo que vai tomá-la um dia para si. Isso tem que nos dar segurança. Também os apóstolos foram seus primeiros líderes sobre o evangelho de Cristo. Obviamente que o evangelho foi o quê? Aonde eles aprenderam para dar continuidade e desenvolver a igreja. E diz lá assim, Efésios 2,19, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. É maravilhoso que não tem um texto isolado, em que você olha assim, edificado no fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ponto. Não, a complementação precisa que aponte para aquele que de fato sustenta a igreja, que é Jesus Cristo. Os apóstolos, eles foram homens que Cristo vai separar, e eles vão seguir os ensinos de quem? De Cristo. O ensino que Jesus traz em João 10 sobre o bom pastor, ali tem uma referência interessante, nós pregamos semana passada à noite, em que o bom pastor, e aí a pessoa de Cristo, ele vai adiante das ovelhas, porque ele é o mestre. Ele é o mestre do rebanho, ele é o ensinador. É ele que tem os ensinos dos quais nós temos que aprender, obedecer e seguir. Mais ainda, sobre essa questão das bases bem fundamentadas, a igreja se organiza a partir da pregação de Pedro em Atos. Aí nós estamos indo para nós entendermos como que essa igreja existe, o que acontece para ela estar neste mundo, como foi que ela se estabeleceu, quais são as bases. Então nós estamos vendo essas coisas para a gente não se esquecer. Ela vai se organizar praticamente ali a partir da pregação de Pedro, aonde? Em Atos, no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos. Eu destaquei apenas alguns versos. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, aquelas pessoas que ouviram a mensagem, e aos demais apóstolos que estavam ali: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Olha quanta doutrina temos aqui: arrependimento,
né, para a salvação, batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, mais doutrina. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, a igreja se reunindo, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu acho que na semana que vem, se não me engano, eu coloquei um quadro cronológico desses fatos. O Franklin Ferreira, ele tem isso aí, bem resumido de certa forma, mas tá bom para a gente compreender os acontecimentos, como que foram acontecendo ao ponto, né, de chegar, e a igreja já chega no ano 40 e poucos, a igreja de certa forma ela está estabelecida em vários lugares já, depois ela continua crescendo, e ela aqui, meus irmãos, já tem essa cara de conversão, batismo, ajuntamento e o partir do pão, que é a ordenança, né? Celebrar a ceia, além da própria comunhão que eles mantinham como filhos de Deus, como salvos por Cristo. Também é Deus quem concede o crescimento da igreja por meio de Jesus Cristo. Ele diz em Atos 2:47, foi o que nós não lemos, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, essa é uma grande obra de Deus. E aqui tem algo muito importante para a gente perceber. Quando nós falamos que Deus dá à igreja os salvos, os líderes da igreja precisam aprender que eles não são os salvadores do rebanho. E a igreja precisa ser ensinada que ela não enche à medida que ela começa a ser tão criativa, ao ponto de escapar das escrituras sagradas para que tenha um volume de membros crescendo ou crescente. Quando acontece pelas mãos do homem, vai acontecer o exemplo que eu contei agora há pouco, de igreja que eu já vi, que ela não soube lidar com o evangelho, porque ela também nem foi ensinada corretamente. Seus ensinos eram muito voltados para homens, né? O valor do homem, o valor do líder. Meus irmãos, ai de nós se não for Deus, se não for a graça de Deus sobre nós. Então é Deus que salva. A nós cabe o quê? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E aí você vai perceber que a igreja ela tem um papel essencial nesse processo. A igreja, se ela não está pregando o evangelho audivelmente, vamos dizer que ela não está falando assim, olha, vocês aí da redondeza, que mora aqui atrás, que mora aqui do lado, vocês precisam crer em Jesus. Talvez não esteja nem gritando assim. Ela está se reunindo em torno daquele que a salvou. Ela está adorando o seu Salvador. E isso é o trabalho, né, de Deus, o estabelecimento desse reino de Deus aqui na terra. Toda a terra, todo o mundo pertence a Deus como reino. Mas a igreja ela é chamada de uma maneira tão especial para servir a Deus. Além disso, a igreja que se reúne e adora a Deus, os irmãos saem daqui e anunciam o evangelho nas suas casas, no seu trabalho, nas avenidas, nos mercados. É assim que Deus usa e Ele vai acrescentando a igreja, você como instrumento de Deus, mas não como salvador, não como aquele que, nossa, né, a igreja ali de Montemor, o pastor levantou a igreja. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. O homem ele é pecador, ele não precisa de muita coisa para ele desviar e cair em pecado, né? Deus é quem faz ela crescer e ela também é a noiva de Cristo. Olha quanta coisa importante a gente vai percebendo. Ela não é uma instituição qualquer, ela não pertence, ela não é um órgão governamental, ela não está ligada à prefeitura da cidade e nem à delegacia. A igreja é tratada por Deus e ela é a noiva de Cristo. É assim que ela é chamada em vários textos. Aqui eu destaquei Apocalipse. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Efésios vai tratar essa visão, né, da igreja como noiva
de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Na sequência, a gente pode ver também, ela existe para adorar e para glorificar a Deus. E aqui, precisa tirar de nós qualquer possibilidade, de soberba e de orgulho. O alvo da adoração, o centro da adoração e do culto é Deus, é a pessoa da Trindade, é Cristo. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica, a música cristocêntrica, a oração bíblica cristocêntrica e assim por diante. As ofertas que damos precisam ser voltadas para aquilo que Deus determina e ensina, e precisa ser uma coisa do coração. Então, meus irmãos, nada pode acontecer por mim mesmo. E quando nós entendemos isso, Deus vai removendo necessidade que muitas vezes nós queremos, de reconhecimento. Não, só há um que deve ser adorado e reconhecido, que é Deus. Ontem eu estava ouvindo o Wilson Porte pregando, a gente estava vendo pela internet, e quem não estiver preparado vai ouvi-lo e vai falar, mas e o que eu sou então nesse mundo de cristão, Porque ele falou assim, você é um pobre, você é um pecador, você não tem direito nenhum. Sabe? Uma lista enorme. Claro que é verdade isso. Porque nós acostumamos muito, eu não estou dizendo nós aqui, meus irmãos, pode ser que muitos de nós até pensemos assim em algum momento. Acostumamos com uma teologia da reivindicação e Deus como um supridor necessário, mas obrigado a fazer. Então, as vontades de Deus, elas ficam submetidas às minhas vontades. Mas ainda, a igreja, da igreja é requerida a prática das ordenanças, dela é requerida a prática das ordenanças. A igreja, ela não é alguma coisa estática, parada, e meio que mecânico, robótica, não é. A igreja ela é viva, ela é dinâmica nas suas ações, nas suas atividades. Isso aqui é uma ordem bíblica. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só, batizando-as. Então, aqui temos a ordem para evangelizar, fazer discípulos. Pegar essas pessoas que a gente evangelizou, discipulou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina, clara do batismo. E aí eu coloquei o outro texto, que é Lucas 22:19, uma parte dele, celebrem a ceia em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Ela pratica o ensino de uns aos outros. Isso, meus irmãos, eu procuro chamar atenção aqui na igreja, porque às vezes nós esquecemos que tem isso, sim, na igreja, ela vive isso aí. Foi Deus quem ensinou, a igreja pratica o ensino bíblico de uns aos outros. E para quando nós falamos uns aos outros, nós precisamos de olhar para a Trindade. A Trindade é uns aos outros. A Trindade, ela opera de uma forma maravilhosa. Se nós queremos fazer certo, olhe para a Trindade. Mas a igreja é uns aos outros. Edifique-se, exortem-se, exortação. E automaticamente vem a edificação e o crescimento na exortação, como de fato vocês estão fazendo, que é a igreja lá de Tessalonicenses. Igreja é assim, igreja precisa ser assim, mas muitas outras coisas acontecem. Ajuda uns aos outros, cuida uns dos outros, ora uns pelos outros, está dentro desse processo de exortação e edificação. E finalmente, ela representa Cristo na terra. A igreja ela é a representante de Cristo na terra. Então, por isso, a gente não faz isso para tão somente espelhar para o mundo, mas de certa forma, se o mundo quer ver uma referência de Deus e de Cristo, deve olhar. Quando eu falo mundo sem Deus, sem Cristo, daqueles que não creem, precisa olhar para a igreja, precisa olhar para a sua casa e falar, existe Deus e eu não creio, mas existe Deus, porque não é possível. Eu não gosto, para mim não interessa, mas ele existe, porque existe um vizinho aqui do lado. E observa a vida dele. Mas a igreja, ela adora a Deus, e ela vai demonstrar na sua adoração, na sua forma de viver, como representante de Cristo, que existe um Deus, sim, que criou todas as coisas. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu,
terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio de vocês. Mateus 18, 18 e 20. Nós estamos trabalhando para o nosso Senhor. Nós servimos ao nosso Senhor através da igreja. O que nós não desejamos que aconteça com as estruturas de uma grande construção, de uma grande obra, às vezes, por falta dessas observações do que é igreja, o que significa, nós pegamos apenas pontos para destacar. Vai acontecer dentro da igreja, e até diria, com bastante frequência, na igreja através das pessoas, através de planejamento, falta de planejamento, ou planejamento inadequado, foco desvirtuado. Eu sempre falo que é muito fácil a igreja tomar um caminho errado. É muito fácil. E eu gosto de usar essa comparação dos pontos que estão juntos, né? 2 pontos juntos. E se o pontinho, que é o pontinho subversivo, né, ele se afastar um pouquinho, o que vai acontecer? E forem caminhando juntos nesse afastamento, o que é pertinho aqui, lá na frente fica muito longe. Perde-se contato, perde-se toda a comunicação, o sentido, não há. É isso que acontece muitas vezes com relação à nossa vida e Deus mesmo. Se nós não observamos a palavra, se nós não vamos aos cultos e aprendemos, se nós ignoramos coisas essenciais, o que nós desejamos? O que nós queremos? Então, a grande importância, esses descuidos, eles acabam mexendo nas bases, na construção. Não mexe em Cristo, nas bases da sua fé. Em Cristo não, Cristo sempre é a base sólida. Ele jamais será removido, mas nós, sim. E aí, trabalho descuidado, muitas vezes ênfase errada, falta de avaliação periódica. O que está acontecendo na igreja? O que precisa ser corrigido? Como nós estamos à luz das Escrituras? Sim, precisamos estar olhando isso o tempo todo, para que a gente se aproxime daquilo que Deus de fato deseja que nós façamos. E aí eu vou terminar com alguns sinais, indicadores para avaliação da saúde da igreja, ou não saúde da igreja, né? Eu quero que a gente pense nessas frases aí, para a gente, eu vou passando direto e lendo. Sinais que nos ajudam na percepção de bases bem fundamentadas para a saúde da igreja, ou se não cumpridos, também não saúde. Os membros têm sido direcionados para as Escrituras ou para um pragmatismo não bíblico, né? Porque a gente, quando fala de pragmatismo, nós tratamos o pragmatismo sempre negativamente. Mas tem coisas bíblicas, ela está dentro da prática, ela precisa ser repetida. Mas aqui o pragmatismo ele vai estar muito dentro de coisas que nós somos, nós criamos e inserimos nos cultos e nas adorações. E aquilo, meus irmãos, toma tempo. Uma igreja que se envolve com tantas práticas diversas, né, vão desenvolvendo, até qual que é a melhor cor, eu não estou fazendo crítica aqui, mas que ocupa, aí está dentro disso aqui até, questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, e às vezes as que tomam a frente são aquelas que não vale a pena lutar, mas cansa a igreja. Há coisas que a igreja faz, e eu estou falando de igreja, tá? Que ocupa o tempo, rouba a essência do culto, da adoração, porque ela está cansada, o pastor está cansado, os membros estão cansados, é tanto ativismo, e a essência é esquecida e é perdida. Esse é um ponto em que ela está sendo direcionada de fato. Outra coisa, o que tem sido importante para a permanência piedosa dos seus membros? As pessoas permanecem na igreja, o que tem sido? O que tem feito com que elas permaneçam na igreja? Tem algumas coisas que estão sendo atrativas, mais do que de fato Cristo, o Evangelho, a pregação do Evangelho, o ensino bíblico, é coisas para a gente pensar. Muitos membros estão simplesmente cumprindo um ritual semanal e não convivendo como um grupo de discípulos que se apoiam mutuamente. Pode ser que sim, isso é um sinal perigoso. Os membros que apenas fazem o ritual da semana, mas não sabem as necessidades do corpo, isso não é normal. Não sabe que de fato precisa, nem busca o crescimento pessoal. Outra coisa,
O rol de membros tem muitas pessoas que não mais se conectam com a vida de sua igreja. Tem, não sei se é o David que fala no livro lá, eu passei por isso, alguns irmãos já leram esse livro também, ele fala disso que, olha só que interessante, ele fala assim, olha, às vezes você está na igreja, tem pessoas que estão frequentando a igreja 2, 3, 4 anos, se não mais. Ela se considera membro da igreja, salva, todas essas questões, mas ela não olha para a igreja como uma necessidade de compromisso e de convivência. Isso é perigoso. O que é que nós, como igreja, estamos fazendo então com essa pessoa, por exemplo? Nós estamos orientando ela corretamente? Será que ela está entendendo o que é evangelho? Ou talvez é uma teimosia, ou é um desejo que ela não tem no coração e pode revelar outras situações perigosas na sua vida. Tá? Seguindo em frente. Os descendentes têm permanecido na fé e na igreja à medida que crescem e se tornam adultos. Isso aqui é interessante. Porque a igreja, à medida... Eu lembro, meus irmãos, nós, não porque eu cheguei aqui, mas eu lembro que eu usei essas expressões para vários ensinos aqui. Casamento, eu falei sobre casamento aqui, e falei sobre filhos, criar os filhos, e até disse, irmãos, muitos resultados nós vamos colher a partir de, sei lá, daqui a 10 anos, quem sabe. Eu até brincava, nem sei se eu vou estar aqui. Mas nós vamos colher, à medida que nós vamos acertando as arestas, nós vamos recolher mais adiante. Então, a gente nunca pode cessar de ensinar. Porque hoje que nós estamos ensinando, por exemplo, amanhã vai começar a sair. Isso vale para a sua casa e para você. Para que os descendentes eles permaneçam. Claro que a salvação é individual, ele que precisa crer. Mas uma das forças da igreja, quando ela está doutrinariamente correta, ela também vai alcançando a família e seus descendentes. Isso é maravilhoso. Para ser membro fiel da igreja, basta estar nos cultos, ser fiel dizimista, não faltar às ceias e não criar problemas para a equipe pastoral. Às vezes tem muitos líderes que vão achar isso maravilhoso. As ênfases são erradas. Muitas igrejas vão dar ênfase à oferta. E graças a Deus nós aprendemos, meus irmãos, essas coisas já aqui. Mas Deus tem abençoado essa igreja. Graças a Deus. Mas não é só isso, é muitas coisas. Qual que é a ênfase? O que te faz ser um cristão e estar aqui no culto? Até a frequência. Eu vou por quê? Então ela tem que ser natural, fruto da sua devoção a Deus com seus irmãos. Sua igreja sofre de má reputação por causa de conflitos mal resolvidos ou dilemas éticos entre os membros? Se existe alguns problemas que precisam ser tratados. Olha como que Deus trabalha. A disciplina na igreja, ela acontece a partir da exposição das Escrituras Sagradas. Então, à medida que nós expomos corretamente as Escrituras, nós estamos disciplinando a nós mesmos e aos irmãos. E a igreja ela vai amadurecendo e ela vai automaticamente corrigindo. É obra de Deus, obviamente, erros nas suas condutas. Após isso, a disciplina ela continua quando os erros persistem, apesar da explicação e do esclarecimento das Escrituras. Então, as pessoas são chamadas a compreender onde estão erradas e levadas a arrependimento. Nós não podemos esquecer nisso. Quando a gente fala de membresia, nós temos a nossa membresia bem controlada, mas é claro que tem várias situações caminhando que precisam de cuidados especiais. O tempo todo. Morre um problema, tá? Um problema que eu digo assim, uma situação é resolvida, outra surge. Porque nós somos um corpo de pecadores redimidos. E por fim, o bairro onde a igreja, isso aqui ela é clássica, né? O bairro onde a igreja se localiza sentiria falta dela, da igreja, caso a igreja deixasse de existir. Isso tem a ver com a influência, de fato, da igreja, na sua redondeza, nos seus bairros. Isso tem a ver comigo e com você. Né?
A igreja onde o irmão lá está, ela não pode sair dali, ela precisa continuar ali. E não é aqui, meus irmãos, não estou falando de beneficência social, alimento, coisas não. É a igreja por si. Qual é o testemunho? Como vivem seus membros entre si? Como vivem seus membros em relação à sociedade? Isso sim. Qual o reflexo do culto deles na sociedade onde eles vivem? Então isso é importante. Tá, com isso eu estou encerrando essa segunda parte, para a gente começar a introduzir um pouco na semana que vem, a questão do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, e a gente vai dar uma caminhada, como o Lucas fez, eu vou passando também, não vamos pegar com certeza as mesmas coisas, mas eu acho que vai ser ótimo a gente pegar algumas coisas ao longo da história, para fixar mesmo, né? A história é importante para nós. E semana que vem a gente continua. Irmãos, eu quero abrir, temos 6 minutos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de alguma colocação dentro do que nós falamos? A igreja é bem estabelecida, bem fundamentada, a estrutura da igreja, né, para que ela existe, o que ela está fazendo neste mundo aqui, qual a sua responsabilidade? Alguém tem alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Ok, meus irmãos.